Essa parábola tão conhecida por nós, que pode ser meditada de muitos ângulos diferentes, não é? A parábola do rico e do pobre Lázaro. Tradicionalmente, este rico leva o adjetivo de epulão. Epulão significa banqueteador, né? Que gosta de banquetes, porque o conteúdo da parábola fala isso mesmo, não é? Esse homem dava esplêndidos banquetes todos os dias. Usava roupas finas e elegantes, esbanjava o seu dinheiro. E no final da parábola, Jesus vai dizer uma palavra que é muito importante para nós, que estamos concluindo este mês dedicado à Sagrada Escritura, e hoje, como é o dia principal, Dia Nacional da Bíblia, vale a pena enfocar nesse último versículo do Evangelho. Quando Jesus conta essa parábola, está ali aquele diálogo entre o rico condenado ao inferno, né? Que é lugar de chamas, ao inferno. Ele está dialogando com Abraão, que está no céu, consolando o pobre Lázaro. E então ele diz várias coisas para aquele condenado, né? Uma delas é refutando a proposta que aquele condenado faz. Mande que alguém volte dos mortos para avisar os meus irmãos. Eles também são ricos, né? Também são esbanjadores, para que também não venham parar aqui. E então a palavra diz algo muito importante a respeito da Sagrada Escritura. Se ele não ouve Moisés e os profetas, mesmo que um morto ressuscite, eles não acreditarão. Isso aí é algo muito importante. O que significa ouvir Moisés e os profetas? Significa crer na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Moisés e a palavra dos profetas. O Antigo Testamento, todo ele está embasado nesses dois grandes blocos, né? Moisés e os profetas. Moisés significa aquele que foi o instrumento de revelação para a confecção dos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Chamado Pentateuco. O primeiro é Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Números e Deuteronômio. Tradicionalmente, esses 5 primeiros livros da Sagrada Escritura são atribuídos à autoria de Moisés. E depois, a segunda grande parte do Antigo Testamento são os profetas. Os profetas maiores, os menores, os cânticos, os salmos. Tudo isso está englobado na palavra profetas. Moisés e os profetas significa a palavra de Deus, que até aquele momento existia. O Novo Testamento surgiu depois da ida de Jesus ao céu, não é? Então, que ouçam Moisés e os profetas. E se não escutam Moisés e os profetas e seus irmãos, ou qualquer outra pessoa, poderia dizer, né, Abraão, mesmo que um morto ressuscite e fale para eles das coisas do céu, eles não acreditarão. Por quê? Porque o principal meio de transmissão da revelação divina é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Se não acreditamos na Bíblia, não acreditamos em Deus. Se não aceitamos a Bíblia como palavra do Senhor, mesmo que vejamos milagres, isso não servirá de nada para nós. A Bíblia é o primeiro objeto da nossa fé católica. Mas como sabemos, a fé católica não se basa única e exclusivamente na Bíblia, não é verdade? São 2 os canais da revelação de Deus para nós. O primeiro é a Bíblia e o segundo é a tradição da igreja. Tradição com maiúsculas. O que é a tradição? É tudo aquilo que Deus revelou aos seus profetas, aos seus apóstolos,
e que eles não plasmaram por escrito na Bíblia, mas transmitiram oralmente para os fiéis e esses aos seus sucessores e assim por diante até chegar até nós. Essa é a tradição. Bíblia e tradição são duas fontes que vêm de uma só unidade, que é Deus mesmo, né? Sagrada Escritura e tradição. Por isso, irmãos e irmãs, a Bíblia ocupa esse lugar tão importante na nossa vida. E se a Bíblia é algo tão importante, se é a revelação de Deus para nós, se é o diário que Deus escreveu para a sua família, que somos nós, filhos e filhas do Senhor, devemos valorizar bem a Bíblia. E valorizar a Bíblia é, na Santa Missa, colocar muita atenção na liturgia da palavra, porque, é claro, todas as leituras da liturgia da missa estão extraídas de onde? Da Bíblia, né? Não do Wikipédia, nem de outras fontes, né? Está extraída da Bíblia Sagrada. Mas não podemos ficar somente com o alimento que nos dá a liturgia da palavra e dizer, bem, eu já ouço a palavra na missa e basta. Não. Se a Bíblia ocupa um lugar tão importante na revelação de Deus para nós, é preciso que nós tenhamos um hábito de ler a palavra de Deus cada dia. Esse é o mínimo que nós temos que fazer para agradecer o grande presente que Deus nos deu. Ele falou conosco, e não só quis dizer uma palavra assim passageira para ser transmitida de boca em boca, mas Ele mandou, inspirou os seus autores sagrados a que colocassem por escrito a sua vontade para nós. Nós temos a vontade de Deus escrita em nossas mãos, que chegou até nós graças ao trabalho, ao zelo e à fé da Santa Igreja. A Igreja Católica é a responsável por termos a Bíblia em mãos, não é? Fielmente, como ela foi escrita e foi então sendo transmitida ao longo dos séculos. Temos que ser então muito agradecidos à Santa Igreja, aos nossos irmãos e irmãs que nos precederam ao longo dos séculos e que levaram a sério a palavra de Deus e então copiaram a Bíblia e fizeram traduções e guardaram esse tesouro e foram transmitindo de geração em geração para que isso não se perdesse. Se os cristãos dos séculos passados não valorizassem a Bíblia, nós não a teríamos hoje, ou talvez teríamos só alguns fragmentos, alguns pedaços, não é assim? Quando a gente não valoriza um documento, vai guardando em qualquer lugar, ele vai se deteriorando, e se não fazemos novas edições desses documentos, eles se perdem. A Bíblia não se perdeu em 2000 anos, por quê? Porque ela ocupa um lugar central na vida da igreja, e a igreja protegeu, custodiou e transmitiu a Sagrada Escritura, e nós então não podemos fazer pouco caso disso. É um bom momento para a gente meditar, como eu estou colocando com prioridade a Bíblia na minha vida. A primeira pergunta que temos que fazer é, eu tenho uma Bíblia? Né? Primeira pergunta, né? Eu tenho uma Bíblia que eu posso chamar de minha? Não conta aquela que está na sala de estar de enfeite, viu? Já viram Bíblia de enfeite na sala de estar? É bonito, não estou criticando. Às vezes a gente chega na casa de alguém, está aquela Bíblia grandona, bonita, ilustrada, com desenhinhos, né? Colocada lá na prateleira, lá no rack, sei lá, na estante. Não tem problema, mas esta não serve, porque essa é só de enfeite. Temos que ter uma Bíblia que chamamos de nossa, que tem as páginas gastas de tanto folhearmos para lá e para cá, e que nós a conhecemos da primeira à última página. Essa é a atitude correta de um cristão católico. Ter e manejar a Bíblia diariamente. É o diário que Deus escreveu para nós. É a vontade do Senhor plasmada para nós. Não podemos, irmãos e irmãs, fazer pouco caso da Sagrada Escritura.
E hoje em dia que vivemos numa era de modernidade, de tecnologias novas, às vezes dedicamos muito tempo para o celular, para ver coisas fúteis, e não dedicamos pelo menos um pouquinho para algo que é tão importante como é a Bíblia, não é? A gente pode fazer um exame de consciência. Quanto tempo eu dedico do meu dia para redes sociais e quanto tempo eu dedico para a Bíblia? Vamos fazer a conta, né? Se a gente fizer uma conta sincera, vamos nos assustar, né? 300 bilhões de horas para a rede social e 0,01 segundo para a Bíblia, né? Precisamos melhorar aí. E também podemos usar as mídias sociais, não há problema, para meditar a Bíblia. Vocês já viram que tem hoje Bíblia em áudio? É uma ferramenta moderna, né? Está com preguiça de ler? Coloca lá no YouTube, Bíblia em áudio. Vai sair lá uma Bíblia. Aí você pode ouvir, né? Já é um começo. Você começa pelo menos a ouvir um pouquinho da Bíblia cada dia, já é um começo. Depois, quando criar coragem, pega a Bíblia de papel mesmo, né? Essa aqui ajuda a gente então a memorizar melhor o texto, olhar ali, rezar, ler, meditar a palavra de Deus, ainda que seja por pouco tempo. Não precisamos dedicar horas para ler a Bíblia cada dia, porque provavelmente não teremos esse tempo disponível, não é? Vocês têm 2 horas de disponibilidade para ler a Bíblia todo dia? Eu não tenho, né? Mas não precisa ler 2 horas da Bíblia todo dia. Porque se a gente ficar lendo 2 horas todo dia, depois de uma semana a gente está enjoado, né? Não quer mais. É uma fraqueza humana. Tudo que é em excesso cansa, não é? Mas podemos todos os dias ler pelo menos uma passagem. Dedicar 2 minutos ou 3 minutos para ler a Bíblia. Mas esses 2 ou 3 minutos que seja um momento intenso, real, de contato com a palavra de Deus. Se fizermos esse propósito hoje, a nossa vida vai melhorar muito, irmãos e irmãs. Todos os dias, 3 minutos de leitura atenta e meditada da Bíblia. E eu aconselho começar com o Novo Testamento, que é mais próximo de nós. O Antigo Testamento, a lei e os profetas, é muito belo, mas precisa um pouquinho mais de base para ler e entender, né? Senão a gente vai ficar lendo sem compreender, também não adianta, né? Mas ler pelo menos o Novo Testamento inteiro, do primeiro Evangelho até o Apocalipse. Se vocês dedicam 3 minutos cada dia, ou 5 minutos, e se torna isso um hábito, vocês vão ver que em pouco tempo vão ler todo o Novo Testamento com facilidade. E terminando o último livro, volta de novo para Mateus e chega até o Apocalipse de novo. E assim, a cada vez que lemos aqueles textos sagrados, ou cada vez que escutamos o texto sagrado, vamos ganhando mais e mais graça de Deus, mais conhecimento da fé e mais profundidade na nossa caminhada de cristãos. Peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe, a sua intercessão, para que tenhamos um grande amor pela Bíblia, que tenhamos a nossa Escritura Santa em mãos todos os dias e dediquemos pelo menos alguns minutos com seriedade para meditar a palavra do Senhor. Assim a nossa vida será pautada pela vontade de Deus e assim teremos mais força para corrigir os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pecados. Assim teremos mais luz do Espírito Santo, que é o inspirador da Bíblia, para viver como verdadeiro cristão. Que assim seja.